Boa tarde a todos. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos à nossa casa de paz, amor e oração. O nosso trabalho desta tarde calorenta, né, vem nos falar sobre o livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio. Um conteúdo que consta no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, um capítulo chamado A Lei de Liberdade. Uma das nossas liberdades é exatamente a possibilidade de exercermos o nosso livre-arbítrio. O Livro dos Espíritos, como sabemos, é o primeiro de uma série de 5 livros que compõem as obras básicas do Espiritismo. Esse primeiro livro nos fala de como é o mundo espiritual. O segundo livro, chamado O Livro dos Médiuns, vem nos falar sobre como se processam as comunicações entre esse mundo espiritual e o nosso mundo material. Depois do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código de moral, aquele que veio para nos dar as linhas de conduta necessárias para nós evoluirmos durante a nossa passagem por aqui. Mais tarde veio o Céu e o Inferno, que é um livro que trata sobre as predições e as previsões segundo a doutrina espírita. As obras básicas se encerram com a Gênese, que nos dá a visão espírita sobre a formação dos mundos, do nosso planeta e das nossas espécies. Leituras que são bem recomendáveis para que nós possamos entender melhor a doutrina espírita e a forma como ela se desenvolve. Mas hoje, nesse trabalho, nós queremos começar trabalhando com vocês a questão 849 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos qual a faculdade predominante no homem em estado selvagem, o instinto ou o livre-arbítrio. E os espíritos lhe respondem que o instinto, que lhe dá inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica como uma criança essa liberdade. Ela se amplia com a inteligência. Percebam, o selvagem aplica como uma criança, ou seja, usa ela unicamente para a sua sobrevivência. É o instinto de sobrevivência que lhe faz uso dessa capacidade. Tá? Mas dizem mais os nossos espíritos. Dizem também, consequentemente, tu, que és mais esclarecido que o selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que ele o é pelos seus atos. Então, a gente começa a perceber que, na verdade, a nossa capacidade de evolução está atrelada às nossas escolhas durante esse tempo. Mas como é que nós podemos mudar isso e transportar isso para uma outra etapa? Vamos entender bem isso. Vamos ter em mente o seguinte: para a doutrina espírita, não há destino, não há predestinação, não há sorte, não há azar. O futuro é construído todos os dias. Todos os dias. Através de pensamentos e ações, o espírito e o seu grupo cultural, grave bem isso, escolhem e determinam seus caminhos, exercitando o livre-arbítrio. Queridos, nós somos parte do meio em que vivemos.
Nós somos muito consequência do meio em que vivemos. Então, ou nós trabalhamos com o meio em que vivemos, ou modificamos o meio em que vivemos. Mas sempre nós faremos parte desse grupo social. Esse meio pode ser a cidade onde se vive, o bairro onde se mora, a casa onde se reside, a família com quem convivemos, o grupo social com quem convivemos. De qualquer forma, sempre e cada vez mais, nós interagimos, principalmente moralmente, com esses grupos. Né? Então, a evolução é um fundamento da vida. E ela ocorre por aquisição de conhecimentos em sentido amplo. Ou seja, nós não viemos aqui para evoluir, ponto. Não. Nós evoluímos no sentido técnico, afetivo, emocional, moral, filosófico, científico e religioso. Não necessariamente nesta ordem. Nós sabemos, por exemplo, que hoje, neste momento, estão encarnando no nosso meio espíritos com uma capacidade de inteligência absurda. Muito, mas muito acima da nossa. Mas que também absurdamente carecem de conduta e aprendizado moral. É essa moral que nos cabe alinhar para que eles possam usar a sua capacidade intelectual para o bem de todos. E isso, sabemos, não é nada fácil. Mas é uma das nossas atribuições. Então, quando nós falamos que nós evoluímos em todas essas áreas, a gente fala também que nós adquirimos conhecimentos novos através dessas experiências, dessas vivências, dessas convivências, que são acumulados ao longo de sucessivas situações pelas quais a gente passa. A vida é uma sinoide. Nós nunca estamos bem todo o tempo, mas nunca estamos mal todo o tempo também. Eu gosto muito de uma historinha que conta que Chico Xavier, o decano do Espiritismo, tinha uma plaquinha de cartolina pregada nos pés da sua cama. Todo dia ele acordava e olhava para aquilo. A plaquinha tinha uma frase com apenas 3 palavras. A plaquinha dizia: isso também passa. E todo dia ele acordava, olhava a plaquinha e pensava: estou feliz, mas isso passa. Estou triste, mas isso passa. Estou doente, mas isso passa. Tudo passa. Nós passamos. Então é importante que a gente saiba que são as experiências que fazem com que esses fardos que a gente insiste em carregar se tornem um pouco mais leves, porque nós nos tornamos um pouco mais sábios. Mas a soma desses conhecimentos novos é que vai nos modificando. E modifica o quê? A visão que nós temos de nós, de cada um de nós. A visão que nós temos dos outros, a visão que nós temos do mundo e, por consequência, a visão que nós temos de Deus. Ou seja, isso amplia a consciência. E a isso nós chamamos de evolução. Se nós viemos para cá com esse intuito, evoluir, ser melhores, estar mais próximos do Pai, então, que forma que eu devo usar para fazer isso? Adquirir conhecimento em todos aqueles níveis que nós falávamos antes. Afinal, a visão de mim, se eu não me conheço, como eu quero conhecer
alguma outra coisa. Se eu mal me conheço, se eu não sei como eu funciono, se eu não sei aonde eu sou bom, se eu não sei aonde eu faço o bem. Conhecer os outros pressupõe envolvimento. Mas hoje, cada um na sua, ninguém quer saber de ninguém, né? Eu estando bem, o resto que se dane. E a gente quer evoluir, pensando desse jeito. Aquelas pessoas que têm problemas, problema delas. E depois, quando eu adquiro a visão de mundo, nós conseguimos ser um pouco melhores, não só naquilo que nós somos, mas também naquilo que fazemos. O nosso mundo, queridos, não tem que estar do outro lado do mundo. Ele, às vezes, está do outro lado da nossa porta. E muitas vezes nós nos recusamos a vê-lo, com todos os seus problemas, com todas as suas mazelas, com todas as suas injustiças, mas acima de tudo, com todas as suas oportunidades de nós fazermos o bem. É isso que nos coloca à frente de todas essas coisas. E o que é que nós fazemos com isso? O conhecimento e o comportamento resultantes das situações enfrentadas delimitam o caminho próprio de cada um. A pergunta sempre é a mesma. Não é o que nós somos, não é o que nós sabemos, mas é, acima de tudo, aquilo que nós fazemos com aquilo que nós sabemos. E o que é que nós temos feito com isso? O que é que as oportunidades nos têm ensinado? E o que é que nós temos aprendido com essas oportunidades? Em que momento da nossa vida nós paramos para pensar naquilo que nos acontece e que lição, que aprendizado, que conhecimento nós podemos tirar desses momentos? É isso que é fundamental para nós. É esses caminhos que a gente fala. É esses caminhos que o Cristo nos falava já há 2000 anos atrás. Entretanto, de acordo com as suas escolhas, esses espíritos, esses entes, nós todos, têm experiências diferentes e, em consequência, conhecimentos diferentes, que lhe conferem aquilo que a gente chama de individualidade. Nós somos únicos. Ninguém é igual a nós. Nem aquele irmão gêmeo univitalino é igual a nós. Por quê? Porque somos espíritos únicos, criação de Deus. Então, as experiências que nós temos, as diferentes consequências que elas têm em nós, é que nos moldam durante a vida. Algumas pessoas têm facilidade em lidar com essas experiências, aprender com elas, ter mais resiliência, ter mais força. Algumas não conseguem. Algumas não têm estrutura. Não têm porque não querem, porque não podem. Desde quando cabe a qualquer um de nós julgar alguém? Se o Pai, que é todo amor, bondade e misericórdia, nunca nos julga e nos dá a possibilidade, através do livre-arbítrio, de fazer aquilo que bem entendermos, sabedores das consequências de cada ato nosso, se Ele não nos julga, quem somos nós para julgar alguém? Não é? Então, se esses conhecimentos que nos trazem essa liberdade, essa individualidade, é que vão nos trazer a liberdade de escolha.
A liberdade de escolha é o exercício do livre-arbítrio. É o que permite a nós alcançarmos os nossos objetivos. Quando para cá viemos, nós tínhamos objetivos. Um dia eu vi um rapazote bater boca com a mãe dele. E lá pelo meio do bate-boca, ele disse assim para ela. Ela reclamou que ele estava incomodando, coisa e tal, e disse para ela assim, eu não pedi para nascer. Pá. Aquilo foi uma facada. Na verdade, queridos, nós não pedimos para nascer. Ele tinha razão. Nós imploramos encarecidamente, desesperadamente por essa oportunidade. E aqui, o que é que nós estamos fazendo com ela? Daquilo a que nos propomos, o que estamos fazendo? Ah, mas eu não lembro do que eu me propus a fazer, eu não sei o que eu me propus a fazer. A gente sempre sabe. Procura no único lugar que nós ainda não conhecemos bem. Procura dentro de ti mesmo. É lá, com certeza, que estarão todas as tuas respostas. Mas esses conhecimentos acumulados pelo Espírito no decorrer das suas experiências determinam também a capacidade que nós temos de construção, de entendimento e de compreensão. E percebam, quando a gente fala em compreensão é o quê? É entender a nós e aos outros. Mas não entender o que está acontecendo. A compreensão parte pelo entendimento do porquê isso está acontecendo. E esse entendimento nos leva à construção das coisas. Quando a gente fala em construção, parece que tratamos de coisas materiais. Eu construo coisas. Ah, eu faço o bem. Eu distribuo comida na minha entidade lá no meu bairro, eu ajudo pessoas, eu dou cesta básica no Natal. Fantástico, parabéns. Parabéns. Agora, o que a gente faz em termos de construção social? O que a gente faz para aqueles que estão próximos de nós e que pode modificar não a forma como as pessoas pensam ou agem, mas a forma como elas sentem as coisas. E tudo começa no sentimento, naquilo que nós temos dentro de nós e naquilo que nós extravasamos através das nossas atitudes. Isso é construção. Isso é entendimento e compreensão dessas coisas todas. Como as experiências vividas são limitadas, o que o Espírito sabe também é limitado. As dificuldades na superação de algumas situações indicam as nossas limitações. Se somos limitados, óbvio que não saberemos tudo, que não teremos todas as respostas para todos os problemas. É aqui que eu ouso dizer que está o grande encantamento, se nós podemos dizer assim, da doutrina espírita. A doutrina espírita nos oferece a capacidade, a oportunidade do entendimento, do conhecimento. Ela diminui a nossa limitação.
e diminuindo a nossa limitação, ela acaba também por nos ajudar a entender melhor as coisas. A consequência direta disso é o quê? Menos sofrimento. Sofremos menos porque entendemos por que é que as coisas acontecem. Esse conhecimento, capaz de resolver as nossas dificuldades, não está pronto. Ele é adaptado às características da situação que nós enfrentamos. Então percebam, não há chave pronta. Não tem receita de bolo. Não tem isso. O que tem é nós conosco, trabalhando o tempo todo para nós melhorarmos. Mas cada um de nós tem uma forma diferente de fazer as coisas. É o nosso jeito. É a nossa forma de agir. São os nossos conceitos pré-estabelecidos. E que nós vamos trabalhar o tempo todo até o fim dos nossos dias. E mesmo assim, dificilmente conseguiremos ainda tratar todos eles de forma adequada. Por isso, vamos e voltamos, até que consigamos passar por essa fase. É a liberdade de escolha que determina quais conhecimentos a gente assimila de forma coerente para sustentar os nossos comportamentos. Então, queridos, ninguém vai conseguir ser anjo quando acordar amanhã de manhã. A nossa liberdade de escolha nos dá a possibilidade de escolher os nossos caminhos. Mas, seguramente também, essa liberdade de escolha nos dá a possibilidade de errarmos. Vocês perguntarão, mas por que Deus deixa eu errar? Se Ele é tão bom assim, por que Ele me deixa errar? Por que Ele não faz eu acertar sempre? Seria tão menos doloroso, tão menos sacrificante. É verdade. Qual a explicação para isso? A gente não sabe a explicação, mas tem um bom caminho. Vamos olhar um pouquinho pela passagem do Cristo entre nós. Vocês acham que nesse mundo houve algum momento que alguém pudesse mais ter escolhido de que jeito poderia caminhar do que o Cristo? E como é que foi a sua caminhada? E como é que ela termina? Muitas vezes, queridos, o conselho educa. O conselho orienta. O exemplo arrasta, leva junto. Milhões, bilhões, zilhões de palavras ditas não foram mais fortes do que a imagem que o Cristo nos deixou. O exemplo arrasta. Eu gosto muito de dizer essa frase para as minhas filhas que têm filhos pequenos. Pensem muito em cada palavra que vocês dizem na frente das crianças. Pensem muito em cada ato que vocês têm na frente dos seus filhos. Tudo que tu disser, tu pode destruir com um único exemplo. Porque o exemplo arrasta. Então, queridos, as situações que nós enfrentamos ao longo da nossa trajetória pode ser uma consequência direta, sim, das nossas atitudes anteriores. Ou
condicionadas por variáveis que estão além do nosso controle. Nem tudo está nas nossas mãos. Nada está escrito nas estrelas. Tudo pode ser mudado. E a chave da mudança está sempre nas nossas mãos. O que é que nós temos feito para que essa mudança seja possível, seja viável, seja não previsível, mas seja pelo menos dominável, segundo os nossos conceitos e as nossas ideias. Afinal de contas, se nós temos consequências, é porque houveram atos. Que atos são esses? Os espíritas gostam muito de fazer uma frase, quando as coisas não estão dando muito certo, a gente diz assim: não é possível. Eu devo ter atirado pedra na cruz. Já pensaram o que significa atirar pedra na cruz? Significa exatamente isso. Que nós poderíamos estar lá, sendo um dos que atiraram pedra na cruz. A gente não sabe. Tomara que não. Mas quem pode garantir que não? Quando hoje nós passamos pelas nossas vicissitudes e necessidades, pensemos sempre: alguma razão há para que isso esteja acontecendo. Que ensinamento nós podemos tirar desses momentos? Afinal, a escolha que o espírito adota diante da situação apresentada é de sua completa responsabilidade. Ninguém, gosto sempre de frisar isso, ninguém é responsável pelas nossas escolhas. Somos nós conosco. E a essas escolhas nós responderemos com certeza. É nesse momento que a gente meio que se apavora. E agora, dentro dos limites do seu entendimento, nós, espíritos, somos responsáveis pelas consequências, efeitos e situações geradas a partir das nossas decisões. Ou seja, o que foi que nós fizemos e o que nós fizemos com aquilo que fizemos para que as coisas acontecessem. Essa carinha apavorada, muitas vezes, leva muitas pessoas daqui para fora daquela porta. Por quê? Não é fácil a gente se olhar no espelho e dizer: tá, e aí? O que tu vai fazer agora? Foi tu. Ninguém gosta de fazer isso. Eu tinha uma tiazinha, bem velhinha, que ela dizia uma frase muito querida. Ela dizia assim: quando tu não tiver com quem conversar e para quem pedir um conselho, te tranca no banheiro e conversa com o espelho. Te tranca no banheiro e conversa com o espelho. Mas então, há uma probabilidade maior de que as nossas respostas serão compatíveis com as decisões anteriores que nós já tomamos. Ou seja, aquilo que nós estamos fazendo hoje é consequência do que nós já fizemos no passado. É consequência do nosso aprendizado. Tá? Então, se hoje somos pessoas boas, é porque nós aprendemos a ser boas pessoas. Nós não nos tornamos pessoas boas ontem de manhã. Há muitas vidas antes dessa que nos ensinou a ser pessoas melhores. E isso que é a nossa grande herança. A melhoria
que nós temos na nossa vida e nas coisas que nós fazemos. Queridos, nós vivemos num mundo de provas e expiações, em transição para se tornar um planeta de regeneração. O mundo de provas e expiações tem mais gente má do que gente boa. O mundo de regeneração já tem mais gente boa do que gente má. Ó, vai andar para frente, com certeza. Tá? Não é? Essa transformação também faz parte do nosso livre-arbítrio. Daquilo que nós estamos fazendo com quem está aqui hoje conosco. E principalmente daqueles que foram confiados a nós para sermos cuidadores, orientadores. A gente não fala só da criança que está sob a responsabilidade do pai. A gente fala sobre o idoso que está sob a responsabilidade do filho. Fala sobre o doente que está sob a responsabilidade do jovem e assim por diante. É essa transformação que nós estamos trabalhando hoje e que vai nos dar condições de que esse mundo de regeneração chegue um pouco mais rápido, um pouco melhor para todos que aqui estão. Mas, afinal, como estamos contribuindo para essa transformação? O nosso planeta está virado numa coisa. Os povos estão perdidos. O mundo está virado do avesso. O ecossistema está um problema. De repente, parece que o mundo está em revolução. As pessoas que defendem o meio ambiente, as coisas do meio ambiente, tem uma frase que eu adoro e que eu acho que cabe muito bem nesse momento. Elas costumam dizer que todos pensamos em deixar um mundo melhor para os nossos filhos. A pergunta que nos fica é: quando começaremos a pensar em deixar filhos melhores para o nosso planeta? Aí está o nosso livre-arbítrio. Pensem nisso, enquanto eu lhes digo que é sempre um privilégio estar com vocês.